Rádio Novos Rumos FM. A rádio Novos Rumos 98,7. A primeira comunitária do Brasil. Já começou? Pode ir? Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Boa tarde. Estamos começando aí, terça-feira, mais um programa Andas, Negócio e Movimento. Estamos aqui com a nossa amiga Leandra Malaquias, nossa Life Coach. Gente, tava com saudade Life Coach. Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, não diferente dos outros dias, estou muito feliz com uma amiga nossa aqui, né, muito querida. E vamos lá, vamos seguir em frente, porque hoje vai ser bom demais. Nossa amiga Ana Nunes, como é que você tá? Boa tarde. Olá, gente. Boa tarde. Eu estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês no nosso programa Andas, Negócio em Movimento. E hoje, assim, muito feliz porque nós estamos aqui com a Otília de Souza, essa profissional excelente que nós tivemos um enorme prazer de tê-la conosco no projeto Start. Foi uma das palestrantes destaque daquela edição. Muitas pessoas ouviram e ficaram com vontade de quero mais no projeto Start. E hoje ela está aqui com a gente para poder falar um pouco sobre ela e sua relação com a TRG. Maravilha, boa tarde. Eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, compondo essa mesa maravilhosa para a gente estar trocando experiências, não é verdade? E você que está nos ouvindo, nos assistindo, olha, que bacana. É um prazer muito grande estar aqui. Espero poder agregar nessa tarde maravilhosa. Prepare seu café, sua pipoca, o tempo está pedindo e vem com a gente aqui no Andas Podcast. Maravilha. É isso aí. Eu confesso que antes de começar eu fiquei muito receoso, porque quê? ela é especialista em leitura corporal. É verdade. Eu falei assim, Jesus, se eu me mexer muito, se eu fizer algum movimento estranho, o negócio vai ficar estranho. Sabia que tinha alguma coisa diferente no chat. Por isso que ele tá durinho hoje, né? Olha só a postura Tô dele. posturado hoje, Tá tô posturado. quietinho. É. Mas, Otília, eu quero fazer uma pergunta, iniciando aquela pergunta que muita gente teme. Quem é a Otília? Pois é, Olha quem é a só, Otília, né? olha Uma pergunta só. que a gente sempre está preocupado em saber quem é o outro, mas quem somos nós, não é verdade? Então, Otília, eu moro em Mesquita, Cosmorama, sou tia da Maitê, de 4 anos. Maitê é minha filha do coração, está conosco desde os 7 meses, filha do meu irmão. Sou apaixonada por pessoas. E foi por esse motivo que Deus, né, nos abençoou e nos deu a oportunidade de estar nos fazendo essa formação maravilhosa que foi um divisor de águas na minha vida, que é a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, que é a terapia hoje que a gente trata pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno do pânico, fobias, baixa estima. E também hoje também a gente é especialista em leitura corporal e comportamental, que é um grande instrumento que o nosso professor Jair Soares, gratidão, ele é o autor da TRG. A TRG tem 15 anos, mas está sendo difundida já há 4 anos. Somos mais de 20 mil terapeutas hoje formados pelo mundo, já estamos em Portugal e a tendência é crescer. Hoje ainda somos uma terapia alternativa, mas já estamos criando o nosso corpo, né? O nosso corpo teórico e breve, e recursos. As pessoas elas começam a chorar e elas começam a ficar impactadas, mas como você sabe disso? Porque a gente alia aquilo que a gente está vendo junto com a anamnese, que é um documento que a gente tem. E ali fica tudo bacana e as pessoas ficam, mas eu falo, olha, não tem nada a ver. Não é Com mágica. mágica ou espiritualidade, é ciência e graças a Deus a ciência vem avançando bastante, inclusive na área psicológica e emocional. Já que você entrou nessa parte já da sua profissão em si, como é que você começou? Da onde surgiu a terapia na sua vida? Olha,
Eu acho que eu vou contar um pouquinho a minha história, porque a gente está no Andas Podcast, Negócio e Movimento, e o nosso alvo aqui é falar com empreendedores. Sim. E vocês estão de parabéns, inclusive, por vocês estarem dando oportunidade para o empreendedor falar, se posicionar, para as pessoas conhecerem. Porque o grande desafio do empreendedor é realmente se posicionar, é realmente ele se encontrar, ele se validar como profissional. E às vezes tem aquele dia do empreendedor que ele não tem quem ele responsabilizar nada. Se deu certo, ótimo. Se deu errado, né? A responsabilidade, não vamos falar de culpa, a responsabilidade é dele também. Então tem aquele dia que você amanhece pela manhã e fala assim, o que eu vou fazer hoje? Qual a direção que eu vou dar para o meu negócio? Com quem eu vou falar? O que vai acontecer? Então, realmente, você que está nos assistindo, nos ouvindo, se você não tiver com o seu emocional estruturado, você não aguenta a pressão. Porque o empreendedor ele é o principal responsável pelo seu sucesso. Sim. Né? E a gente vem de uma caminhada de muito trabalho e culturalmente no Brasil a gente já cresce entendendo e achando que a nossa vida vai mudar trabalhando muito, né? A gente aprende isso é passado, né, pelos nossos pais, você tem que trabalhar muito. Quanto mais tempo eu trabalho, mais eu ganho, né? E uma ideia, aquela né? coisa. E você, eu nunca fui uma ingrata, mas eu sempre fui uma inconformada. Eu estava até falando com o nosso sonoplasta ali, no começo, né, que a gente cresceu ali na Chatuba de Mesquita. Eu acho válido falar isso. Sim. Carreguei água potável para beber, morei em casa que chovia mais dentro do que fora. E eu olhava toda aquela situação, minha mãe criando, né, 2 filhos ali, como mãe solteira, como milhares, né, hoje no Brasil está condicionada a isso, mãe e pai no lar. E eu olhava para aquela situação e eu falava assim, um dia eu vou mudar a minha história e vou mudar a história da minha família. Então, quando eu cresci, né, cheguei à fase de trabalho, eu achava que o grande lance estava em trabalhar muito. E assim fiz. Comecei a trabalhar. Só que quem trabalha não desfruta. Quem trabalha não estuda. Quem trabalha não sonha. Não tem tempo. Exatamente. Você não tem tempo. E o meu primeiro emprego, eu trabalhava de 10 a 15 horas por dia. Porque eu era gerente de eventos de uma editora. Então, teve o seu lado bom? Teve, porque eu consegui conhecer 17 estados, mas eu trabalhava muito, absurdamente. E aí, depois desse trabalho, eu falei, cansei de trabalhar, ganhava até razoavelmente bem, mas trabalhava, não tinha vida, já estava com problema de saúde. Falei, bom, vou sair desse meu primeiro emprego, 8 anos ali, e vou ficar aqui no Rio, recomeçar a minha história. E fui para o telemarketing, porque eu não tinha nenhuma qualificação na época, e todo mundo que não tem qualificação no Brasil vai para onde? Para o telemarketing. Saiu do lugar que trabalhava muito e caiu num outro que trabalhava mais ainda. Não, Né? que Só que trabalhava pouca carga horária, mais intenso. muito bem intensamente. colocado, Ana, exatamente isso. Eram 6 horas de trabalho, Sim. isso para mim era incrível. Uau, trabalhar só 6 horas por dia, vou poder estudar. Porque eu tinha uma força dentro de mim que eu sabia que eu precisava estudar, precisava encontrar um meio de estudar. E eu lembro, até abrindo aqui um parênteses, no ensino médio, eu sempre quis ser muito professora. E eu lembro que todas as minhas amiguinhas iam fazer o normal e eu não pude fazer o normal. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar. E o normal exigia de você o tempo livre o dia inteiro por conta do estágio. Então ali eu já comecei matando um sonho, né? E aí eu fui ser, mas era no centro da cidade, Brasil. E eu morava onde? Em Mesquita. Então eu tinha que acordar todos os dias muito cedo. E quando eu chegava, eu já chegava derrotada. Era 6 horas que se formava em 8 horas, 9 horas por dia. E de péssima qualidade. Depois disso, eu sempre sonhando,
ainda, né, nessa posição, eu conheci uma empresa de marketing multinível. E ali eu tenho uma gratidão eterna, porque informação é poder e poder é ação. Então hoje, quando a Ana e a Leandra, ela convida vocês para aquele evento maravilhoso, né, que é o Start. Eu vou abrir outro parêntese, eu sou bem oral, tá? Vocês vão me direcionando o carro aí, ó, freando, porque eu falo muito, mas, enfim. Vocês se preparem, organizem a sua agenda e vá. Porque a informação é que vai tirar você da inércia. Vai dar o start que você precisa para você mudar de vida. E foi isso que aconteceu comigo. Por quê? Nessa empresa de marketing multinível tinha muitos treinamentos. Sim. E eram treinamentos incríveis, com pessoas incríveis. E eles falavam, às vezes, falas que aquilo mexia comigo e eu voltava, às vezes, assim, que eles falavam assim, tipo, dinheiro só é problema para quem não tem. E eu ficava, como assim? Tudo que eu queria agora era 10 mil reais para mudar a minha vida. Dinheiro não é tudo. Claro que dinheiro. Então eles falavam coisas que dinheiro não tem a ver com trabalho, tem a ver com mentalidade. Eu voltava, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo assim? com a minha mentalidade? E eu lembro-me que eu fui num evento em Aracaju com Ben Zuriel, ele é autor do livro Eu Vou Te Ensinar a Ficar Rico, hoje é um grande mentor, inclusive. E nesse evento, ele falava sobre a coisa de cartão de crédito. Eu tinha um cartão de crédito de todas as lojas que vocês podem imaginar. A carteira chega a ficar gorda. E era aquela coisa, o dinheiro fugia de mim, sabe? Você trabalhava, recebia o dinheiro já todo comprometido, aquela coisa de assalariada até então. Então, quando eu voltei de lá, eu cortei todos os cartões de crédito. E a mentalidade foi mudando. Não é um processo da noite por dia. Por favor, não saia daqui se sentindo culpado. Porque é uma transformação, é uma metamorfose que tem que acontecer com você. E aí eu lembro-me que eu saí desse evento e decidi montar o meu negócio próprio. Então, em 2016, eu saí de telemarketing e fui montar o meu negócio próprio, que era um local que eu recebia as pessoas ali para poder perder peso. E a gente emagreceu ali, mesquita em peso. Foi muito interessante. Foram 5 anos com o meu próprio negócio. E eu tenho gratidão a essa empresa, porque de tudo que eu aprendi lá, o que validou em mim foi o seguinte, que eu poderia ser dona do meu negócio em qualquer área que eu decidisse. Eu poderia ser a minha patroa. Né? É claro, evidente que tem pessoas que têm a necessidade de ser gerenciada e está tudo bem. Exatamente. Mas nós estamos falando aqui hoje para empreendedores. Então, talvez você hoje está... Será que eu fiz o negócio certo de ter saído do salário mínimo, da aposentadoria, de toda essa segurança? Será que eu fiz o negócio certo? E eu te digo que se realmente você está decidido, esse é o caminho. Só que depois de 5 anos ali com um negócio promissor até pelo local que era, não era um local que as pessoas tinham poder aquisitivo alto, mas a gente conseguia fazer uma conscientização de alimentação, de nutrição, de suplementação, veio a pandemia. E você que deve estar nos assistindo, deve, né, ter de alguma forma sofrido o baque da pandemia. E ali, como a maioria, eu tive que fechar o meu negócio, porque as pessoas não podiam ir até lá, e comecei a trabalhar online. E ali eu falei assim, eu preciso voltar a estudar, eu preciso ter uma estabilidade, eu preciso, enfim. E foi quando eu vi a postagem dessa formação TRG, e ali eu decidi fazer uma faculdade, ali eu decidi fazer essa formação e eu me encontrei, porque sempre gostei de lidar com pessoas, cuidar de pessoas. Então a TRG para mim foi um divisor de águas, porque antes de eu ser curada, de curar pessoas, hoje eu tive que me curar. E a TRG me proporcionou isso.
Então foi maravilhoso, é maravilhoso. E é interessante, né, a história dela, porque você saiu de um emprego bom, Sim. só que te ocupava muito tempo, É, caiu para um com menos horas de trabalho, mas que te ocupava muito a mente, exato. e caiu em um que abriu a sua mente, sua né? mente. Começou a abrir a sua mente. E aí você então começou a empreender. Isso aí, isso aí. Isso é muito interessante, porque a gente vê que tem muita gente que está nessa fase, que às vezes migrou de um negócio para o outro, fez uma transição de carreira para outro, e está às vezes pensando em empreender ou começando a empreender e fazendo essa pergunta que você falou, será que eu fiz certo? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Só que uma frase que você falou que é muito importante é a questão do estudo, é a questão da preparação. Exato. A gente tem debatido muito sobre isso e todo mundo que passou por essa mesa falou a mesma coisa. Não adianta eu querer pensar em empreender se eu não buscar capacitação para isso primeiro. Isso aí. Eu tenho que me capacitar, eu tenho que entender o segmento que eu tô entrando, eu tenho que entender qual é o meu plano de negócio, como é que eu vou me estruturar para eu poder realmente ter um negócio sólido, um negócio que tem uma projeção. Porque senão a pessoa entra, a gente costuma brincar muito falando sobre atirador de favela, né? Ele sai dando tiro para tudo quanto é lado, e se acertar alguém, foi. E não é assim. Não é assim. A gente sabe que tem que estudar muito. Agora me tira uma dúvida. Quando a gente para analisar a atualidade, a gente encontra mentor, coach, psicólogo, psicanalista, e tem uma tendência muito natural das pessoas se confundirem, tipo, o que cada um faz. Mas eu quero saber especificamente a terapia. O que a terapia proporciona? Então, o terapeuta, muito bem colocado, né? Porque as pessoas fazem essa pergunta. A mim nem tanto, porque eu acho que eu consegui me posicionar e passar a minha mensagem, né? Porque inicialmente, você é psicóloga, porque a gente se enquadra dentro da, digamos assim, da psicoterapia. A gente tem uma formação que através do psiquismo a gente cuida das pessoas, do emocional das pessoas. Então, realmente havia, mas devido ao meu posicionamento, hoje as pessoas já entendem o que a gente faz. Então, o que é o terapeuta? O terapeuta é uma profissão livre no Brasil, é conhecido como um curso extensivo, é um curso, né, que você faz extensivo à sua área, que você aprende uma técnica, no nosso caso, a nossa formação é pelo Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas, e o nosso certificado ele é reconhecido pelo MEC. Então, hoje, a nossa formação, nosso certificado ele é emitido pela Unifatec, que é a faculdade de Curitiba, uma faculdade de Curitiba. Então, a gente tem todo esse respaldo. E aí, a gente aprende uma técnica que dentro dessa técnica, a gente responde por essa técnica. Então, assim, a gente não dá diagnóstico, a gente não prescreve medicação, a gente dá alta da terapia. Então, através dessa terapia, que é a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, através dessa técnica, a gente é capacitado a cuidar das pessoas emocionalmente. Porque a TRG, ela trata tudo que é gerado pelo emocional que a mente é capaz de criar. Então, por exemplo, eu tratei uma cliente, eu gosto de contar casuísticas, porque fica mais claro para as pessoas entenderem. Eu tratei uma cliente que ela tinha claustrofobia. De verdade. Ela já andou muitos andares para não andar de elevador, por exemplo. Era algo que trazia um transtorno muito grande. E a claustrofobia levava ela a várias questões e a gente começou a tratar. Quando a gente começou a tratar na terapia, a gente achou a raiz. A raiz era que todas as vezes que os pais dela discutiam, ela se escondia dentro do guarda-roupa. Então, como o inconsciente ele é atemporal, aquela sensação de medo, insegurança, pânico, quando ela entrava no lugar fechado, remetia para o passado, né? Remetia aquele sentimento. Por isso que a TRG ela é muito assertiva, porque ela reprocessa o sentimento. É muito mais profundo. Ela consegue reprocessar o evento e o sentimento que está linkado ao evento. Por isso que é libertador. E tem no nosso Instagram várias vídeos dela,
os filhos dela, mãe, manda pra Otília, ela dentro de túnel, dentro de lugar, validando mesmo a terapia. Por isso que a gente fala com tanta convicção, certeza daquilo que a gente trabalha. Eu acho importante também, né, isso aí que você falou, né? Quando a gente está falando desse tipo de terapia, nós não estamos falando, você não está falando que você está ajudando a pessoa a conviver com aquela situação. Fala um pouco pra gente sobre essa questão de você eliminar pela raiz. O nosso professor, ele estudou todas as abordagens, todas as terapias que você pode imaginar. E o professor Jair Soares, ele tinha muito uma insatisfação, porque as pessoas tinham uma melhora, mas não tinha a resolução. E isso trazia nele essa frustração, porque ele queria fazer as pessoas realmente se livrar das dores. E ele foi muito assertivo quando, dentro da técnica, ele conseguiu identificar que todos nós temos um mecanismo natural no inconsciente. Então, aonde foi causada a dor, está a solução, está a cura. Porque quando você sofre um trauma emocional, você sofre um congelamento. E é esse congelamento que te acompanha e te leva para a vida. E quando você chega em situações iguais ou parecidas com trauma, você fica ali no looping, na compulsão à repetição. Quando, através da técnica, a gente consegue ir lá naquele evento, e no caso da TRG, não é um evento, porque a gente sabe que tem abordagens que conseguem tratar evento a evento, mas é toda a sua vida. E a gente consegue reprocessar do sentimento junto com o evento ao descongelamento. Então, havendo descongelamento, há libertação emocional e você tem a resolução do problema, do trauma, da fobia, da depressão, da ansiedade, de tudo mais. É realmente incrível. Legal. Eu gosto muito do Jair também. Fiz o Mini curso. Gostei muito. E o interessante que eu acho da TRG é a questão de que o paciente, o cliente, ele não precisa necessariamente, igual nas outras terapias, não precisa necessariamente se expor na questão da fala. Isso. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, abrindo um parênteses, até você falou paciente-cliente. Por que a gente não trata como paciente? Porque nós não somos médicos, nós somos terapeutas. Aprendemos uma técnica e através dessa técnica nós cuidamos da pessoa. Então, o que está diante de mim quando está dentro da minha sala de atendimento, tanto é que eu nem uso jaleco, tem colegas que usam, agora tem até o jaleco personalizado da TRG, mas é uma decisão minha não usar por hora, posso mudar. Mas a gente trata como cliente, por quê? Porque a gente diante de nós está uma pessoa com uma dificuldade emocional, crenças limitantes também, tá, gente? A gente trata muito crença, pasme vocês, que os problemas financeiros estão ligados diretamente a questões emocionais. De verdade, eu posso dizer pela minha vida, tá? Se der tempo, eu vou até contar uma casuística minha, pessoal, uma libertação que eu tive nessa questão. Mas o não falar, claro que se a pessoa quiser falar, coincidentemente hoje eu estava tratando uma cliente que ela é muito oral, então ela reprocessa e fala, reprocessa e fala, reprocessa e fala e tá tudo bem. Mas tem clientes que tem realmente dificuldade, ele não sabe nem o que está acontecendo com ele. A grande reclamação às vezes de algumas abordagens que as pessoas veem, eu já ouvi casos de pessoas que inventavam história, porque já não tinha mais o que... Ou então não quer falar mesmo. O pai está ali sobre pagando essa a terapia e o adolescente já não tem mais história, ele começa a inventar, porque para ter um argumento, um assunto, imagina você ficar 1 hora diante de um profissional. E às vezes a pessoa também não quer falar. E às vezes a pessoa nem tem consciência, por isso que a gente fala muito de inconsciente, subconsciente, porque às vezes a pessoa não tem nem consciência do que está acontecendo com ela. Eu sinto um medo, eu sinto uma angústia, mas eu não sei de quê.
minha casa tá tudo bem, meu marido tá tudo bem, meus filhos estão tudo bem, de repente vem essa angústia e quando a gente vai ver, é um evento que está lá no inconsciente. Então, através dessa técnica que não é de fala, a gente consegue trazer do inconsciente para o consciente. Por que não tem a ver também, já é bom a gente acrescentar, por que não tem a ver com também hipnose? Porque a hipnose, ela leva a pessoa para um estado de inconsciência. O nosso caso, não. O nosso caso é do inconsciente para o consciente. Então, a pessoa, ela está consciente de tudo que está acontecendo ali, tá? A gente pode dizer, então, que essa técnica, ela se assemelha ao PNL? Olha, é como eu te falei, assim, tem algumas semelhanças. Se você estudar a TRG, você vai ver, você vai encontrar um pouquinho de cada coisa, sabe? Porque justamente o nosso professor estudou de tudo um pouco. Então, eu estava até lendo o livro O Poder do Subconsciente e eu acho cada insight ali que eu falei, o professor leu esse livro várias vezes. Porque faz sentido, como ele mesmo fala, faz sentido. Ele usa muito essa frase também. Mas a TRG, o grande questão da TRG é porque ela usa o próprio mecanismo natural do inconsciente. Como, né, eu já falei, você vai repetindo ali até aquilo não te trazer mais dor, não te trazer mais desconforto, como a gente fala. É muito interessante. Eu aconselho a todos passarem, porque a TRG não é uma terapia só assim de... Como é que eu vou falar para vocês assim? Para quem tem depressão, não! Crenças limitantes, quantas pessoas travadas em todas as suas áreas da vida por conta de crenças limitantes e está atrelada ao passado. Eu tinha um problema, posso falar a questão financeira? Pode. Vai ser bem interessante. Eu tinha uma questão que a pessoa começou a trabalhar desde cedo, o sonho de mudar de vida. E minha maior dificuldade era guardar dinheiro, Brasil. E aquilo me incomodava, assim, absurdamente, porque quando eu tinha o dinheiro, eu tinha uma necessidade de gastá-lo. E enquanto eu não gastasse aquele dinheiro, aquele sentimento não saía de mim. Se eu tivesse com dinheiro guardado no banco, eu tinha um sentimento de culpa. Gente, isso é muito real e é muito importante vocês entenderem. E aí, meu Deus, eu trabalho tanto. E por que eu não consigo guardar dinheiro? Por que eu não consigo investir? Por que eu não consigo fazer nada? Por que eu tenho essa necessidade de me livrar do dinheiro? Só que tudo é tão inconsciente que você só tem a frustração de não conseguir. Mas não faz ideia de como você vai se livrar daquilo. Então, por isso que a TRG é libertadora. Um belo dia, eu reprocessando, escassez financeira, que é uma das temáticas, e eu entendi que a questão do dinheiro estava ligada a uma raiz de abandono. Por quê? Eu era a princesinha do meu pai era meu tudo. É uma relação que geralmente acontece com pai e filha, na questão de identificação. E meu pai, com 5 anos de idade, ele saiu de casa. E eu fiquei 3 anos sem ver meu pai, dos 5 aos 8 anos. Imagina a pancada emocional que você toma. E ali, quando eu vi meu pai com uns 8 anos de idade, para mim era como se eu tivesse um estranho. E ali eu comecei a lidar com um sentimento de amor e raiva e ódio, irritabilidade. E eu pedia perdão a Deus, porque eu falava, mas é meu pai. Mas eu amo meu pai, mas por que eu sinto essa raiva? Porque, inclusive, eu desenvolvi até o bruxismo, que é aquele ato involuntário de ranger e travar os dentes. E até então eu não sabia por que eu descobri a origem do bruxismo na TRG, tá? Que é raiva contida. É quando a pessoa ou a criança ela não consegue expressar a raiva, ela guarda. Então, o corpo somatiza. E aí, na adolescência toda, meu pai passou a frequentar a minha casa levando dinheiro. Só que quando ele chegava, eu queria que ele fosse embora logo, porque eu sentia raiva. Mas eu queria que ele ficasse, mas eu queria que ele fosse embora. E é aquele conflito emocional que a criança passa e que vem nos acompanhando na fase adulta. Então, o meu inconsciente ele fez a seguinte associação. Meu pai chegava, não resolvia o meu problema e ia embora rápido.
O dinheiro vinha até a minha mão, não resolvia o meu problema, que era a raiz do abandono, da raiva, da irritabilidade, e ia embora rápido. Então, por isso que do mesmo jeito que eu queria me livrar do meu pai, não querendo, eu fazia com dinheiro. Sim. Faz sentido para vocês? Faz sentido. É isso. É interessante. Meninas, Otília, qual é a média? Tem uma média de tempo para tratar, para acompanhar uma crença limitante, um problema de depressão? Quantas sessões? Como funciona isso? É na anamnese que verifica ou de acordo com o tratamento, o acompanhamento? Como funciona? Essa é a primeira pergunta que os clientes sempre me fazem. Quantas sessões eu vou precisar? Não temos como responder. Realmente depende de pessoa para pessoa. Eu já dei alta para pessoas com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho até uma live gravada com ela, a gente fez. Com 5 sessões eu consegui dar alta para ela. Nem eu acreditei naquilo, porque eu falei assim, eu vou ficar porque ela tinha medo de escuro, medo de ficar sozinha, ela tinha medo da morte, medo do pós-morte. Era uma pessoa, inclusive ela tinha medo do pós-morte. Olha a raiz que a gente descobriu. O medo do pós-morte que ela tinha, nunca tinha visto ninguém com medo do pós-morte. Eu tinha medo de morrer, mas ela tinha medo do depois. O que ia acontecer depois da morte? E a gente achou a raiz, porque ela é de interior, de Minas, assim. E a avó dela contava, ela criança, gente, pelo amor de Deus, presta atenção que você fala com seus filhos, pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Ela contava para a netinha e para todos que estavam ali, que numa cidade vizinha foram abrir o túmulo, e quando abriram o túmulo de fulano de tal, estava todo arranhado e a pessoa virada para cima como se ela tivesse tentado sair. Era uma história como do lobo mau, mas para a criança ela não tem filtros emocionais. Por que os eventos impactam a criança? Porque ela não tem filtros emocionais. O que você fala para uma criança, ela acredita. Só que o inconsciente ele é atemporal. Então essa crença, é aí que são formadas as crenças. Que as crenças são a interpretação do trauma. Então, por exemplo, você cresce ouvindo sua mãe falando... eu não tenho dinheiro, não, eu não sou banco, né? Não tem aquelas coisas, aquelas frases que a gente escuta. Então, quando chega na fase adulta, a gente passa a ter medo do dinheiro. Ou então acha que nunca vamos ter dinheiro, que dinheiro é errado. Então, o brasileiro em si, ele tem uma relação muito difícil com o dinheiro, justamente por causa da cultura que a gente cresce, né? Inserida. Então, sobre essa cliente, foram 5 sessões. E já teve cliente com 10, 12 e já teve cliente com 45. Mas mesmo assim é uma terapia breve de resultado comparada a outras sessões, outras terapias. Porque eu já atendi clientes que veio de 7 anos de terapia. E em 5 sessões de terapia TRG ela conseguiu se livrar de um relacionamento tóxico. Em 7 sessões de terapia TRG, ela conseguiu falar em público, que ela não conseguia. Então, não é que a gente vai garantir para você aonde você vai ter as melhoras. Isso é importante falar. Sim. Que alguém pode falar assim, opa, quero agendar essa terapia para amanhã, porque eu preciso... eu quero resolver isso. Não é sobre isso. A gente vai tratar toda a sua vida, aquilo que o inconsciente quiser liberar e resolver, a gente vai resolver. Tá? Então, eu já tive clientes que se livrou de bruxismo? Sim. Mas pode ser que a gente não consegue alcançar essa camada. Então, é muito relativo. Mas, respondendo de modo objetivo, de 10 a 12 sessões, geralmente. Sim. E esses atendimentos, Otílias, eles funcionam como? Presencial ou online? Então, a pandemia me fez fechar me fez fechar o espaço. Mas a pandemia nos trouxe algo extraordinário. Que essa rádio, por exemplo, outrora era só audível, né? Só pela via rádio. Hoje, se a gente está na internet, é porque se entendeu, se abriu, né, esse leque de que você pode ter um bom serviço dentro da sua casa. Ontem mesmo eu fiz 2 compras no sofá da minha casa. Então, e chega tudo direitinho, você não precisa... Então,
Hoje a nossa terapia ela é online. Inclusive, nós já temos experiências de atender somos agora em 7 países. Já atendemos pessoas em 7 países, inclusive Japão. Estamos atendendo agora no Canadá. Já atendemos em Zurique, na Suíça, em Portugal. Então, são um total de 7 países que a gente já atendeu. Onde tem brasileiro e português de Portugal, a gente está atendendo. Em inglês, a gente vai chegar lá. E o presencial a gente atende no Centro de Mesquita, uma parceria que a gente tem no Centro de Estético da maravilhosa Cláudia Gueiros, e a gente está lá atendendo horário marcado, tá? Show. João, vamos entrar para o nosso intervalo aí? Vamos entrar para o nosso intervalo para a gente beber um pouquinho de água e já a gente volta com os nossos patrocinadores e mais um pouquinho do bate-papo com a Otira, que tá bem interessante. Show! Brasil, você tá aí me acompanhando? Que bom! Voltamos? Vamos lá, pessoal, e voltamos então com os nossos patrocinadores. Sem ele nós não estaríamos aqui, né? Com certeza. É muito engraçado, a gente vem falando muito sobre isso, né? Como é que, infelizmente, a violência vem tomando conta de vários estados do Brasil, não somente o Rio de Janeiro, né? E é inadmissível a gente imaginar uma pessoa que luta, às vezes, uma vida inteira para comprar um bem, um veículo e andar sem uma proteção veicular. E nós temos aí a Pacto Multibenefícios, que além da proteção para roubo, furto, colisão e incêndio, ainda o nome já diz, ó, multibenefícios. Tem outros benefícios, tem um clube de vantagens com diversos descontos, tem o benefício de assistência residencial e é uma empresa que você pode confiar. Pacto está aí com a gente há muito tempo, mais de 3 anos já com a gente, e a gente está nessa parceria aí, com certeza é a melhor associação de proteção veicular. Você pode confiar na Pacto. Tamo junto. LS Express, fala você. LSG Express, a gente fala muito sobre questão de entrega, né? A Otília mesmo acabou de falar que fez 2 compras de casa, e quando a gente faz a compra, fica naquela expectativa, né, de receber o nosso produto. E muitas das vezes o produto, ou ele não chega na maneira que tinha que chegar, ou ele nem chega. E aí é uma frustração muito grande, né? Porque a gente fica esperando o produto e o produto não chega. Então, nós temos a LSG aí, que é uma transportadora que você pode confiar,
de confiança, com muita qualidade de entrega, muita preocupação em atender bem o seu cliente, em preservar o seu produto para entregá-lo da melhor maneira possível. A galera aí pode contar com a LSG aí, Cristiane e Leandro. Uau, Ariana Santos, a melhor new designer de Queimados, Otília. Aliás, de Queimados não, da Baixada. Legal. Da A melhor da Baixada. Acho que a maioria das mulheres de Queimados faz unha com essa mulher. Ela é muito boa no que faz, ela é uma artista. Ela tá vindo com um workshop aí, para quem quer empreender no ramo de new design, só participar do workshop da Ariana. Procura ela nas redes sociais, é @ArianaSantos. Lá vocês vão ter todas as informações para participar desse evento. E tem uns videozinhos lá, show de bola dos trabalhos dela, hein? É realmente, quando você fala que é artista, Ela é artista artista, mesmo. ela é Ela faz umas demais. coisas fora de série. É. Uau! Olha ela aí. Ontem foi a jornada técnica da Ana Paula Penco. Gente, foi maravilhosa. Muito bom esse evento. O Márcio, o Nunes ontem pediu salgadinho e eles enviaram, tá? Aí, ó, Tá tá lá, vendo? só que tá lá na minha sala. Enviado, ele anda comer o salgadinho do Márcio, hein? Não, o salgadinho tá lá na minha sala. Depois aqui a gente pode ir pra lá comer o salgadinho do Nunes, já que ele não veio, né? É isso aí, o Nunes não vê, a gente come o salgadinho dele. Exatamente. Ana Paula Penco, uma ótima profissional transista, dá aula. O salão dela fica em cima da Casa do Biscoito. Isso aí. Né? E também uma excelente profissional. Ontem lá foi falado sobre os produtos da Lauline. Gente, para quem quer empreender, procura a Ana Paula. Tem vários recursos. Foi fantástico ontem o workshop. Ficamos lá de 9 da manhã às 7 da noite. Uma imersão, só recebendo né? conteúdo. Muito bom, muito bom. Show de bola. E é a nossa patrocinadora. Patrocinadora, exatamente. E agora a gente vai falar da Universidade Estácio de Sá, do campus aqui de Queimados, gente. Você quer fazer graduação? A Otília falou sobre conhecimento. Todos os nossos programas a gente fala muito sobre isso. Buscar conhecimento. E aqui em Queimados nós temos uma universidade, um campus da Estácio de Sá, que também, gente, tem vários benefícios lá. Foi falado aqui com o coordenador Rafael. Tem alguns núcleos de atendimento gratuito, atendimento da comunidade de Queimados. Gente, procure a Universidade Estácio de Sá, que tem vários serviços também para você, além de graduação e pós-graduação. E em breve a gente vai estar sorteando aí alguns brindes aí que ela está mandando pra gente. Hein? Exatamente. Já deixaram alguns aqui, vai ter bolsa aí, desconto, ó. Vai ter coisa boa pra frente Fique ligado aí. com a gente aí. Quem quer crescer aí, quer aprender, já a gente vai estar sorteando aí. Bom, vamos voltar então? Vamos lá. Otília, vamos lá. Hoje em dia, se você pudesse fazer uma análise das pessoas que você atende, você diria que qual é a maior necessidade que essas pessoas têm? Bom, a maior necessidade hoje, número 1, vamos dizer assim, que tem atingido e muitas pessoas é a questão da ansiedade. E a gente sabe que tem a ansiedade natural, que a gente precisa, né, dela para o nosso funcionamento, para a nossa autoproteção, mas tem a ansiedade que gera o transtorno. E essa ansiedade, ela gera a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, a gente atende muitas pessoas com esse diagnóstico de ansiedade, crise de ansiedade. E o mais interessante é que as pessoas não sabem o que estão acontecendo com elas. E quando a gente vai buscar a causa raiz, são os registros de medo e de insegurança que vão ali se acumulando. Outra também demanda que a gente tem também é a questão da procrastinação, né? O famoso empurrar com a barriga, né? Escassez financeira, procrastinação, as pessoas com uma grande frustração por não estarem trabalhando na área que gostaria, ou de estar atuando, mas não está tendo o retorno que gostaria de ter. Então, eu acredito hoje que são essas duas demandas. Por esse motivo até que a gente desenvolvemos 2 palestras, na verdade nós temos 3, mas a primeira palestra é a Dores Emocionais e Suas Raízes, que é uma palestra realmente que a gente traz, né, a causa da depressão, da ansiedade, a gente explica ali a origem das dores emocionais.
A gente também tem escassez financeira e suas raízes emocionais, que a gente já fez até 2 masterclasses com esse tema, e é libertador. É muito interessante como as pessoas elas conseguem se identificar com essa palestra, porque a gente trata mesmo da raiz das crenças limitantes. E também falamos muito de mentalidade, que é um ponto também que você, empreendedor, precisa entender o seguinte. Tem muitas pessoas que buscam muito conhecimento, fica até obeso de informação, mas ela não consegue alinhar o sentimento. Ela sempre está ali com aquele sentimento travando, sabe? Que está faltando alguma coisa. E aí é onde entra o reprocessamento. Por isso que todo mundo tem que passar pela TRG. Porque você precisa reprocessar esse sentimento. A sua mente sabe o que tem que fazer. A sua vontade consciente é uma coisa, mas o inconsciente te leva para outra, né? E é sobre isso. E outra coisa, não adianta também reprocessar e mudar a mentalidade. Isso também é interessante também. Porque a gente vê muitas pessoas que passam pelo reprocessamento, mas parece que não sai do lugar. Sabia? Aí você fala, mas como assim? Ela procura o medo, procura insegurança, não encontra mais. Mas ela não tem aquela mentalidade, ela está acostumada, porque é um hábito, né? É igual escovar dente, é um hábito. E nós temos essa facilidade de programação natural de se condicionar a situações. Então, se você não mudar a sua mentalidade, você vai continuar tendo as mesmas atitudes, mesmo reprocessado. Então, é importante mudar a mentalidade e o sentimento. O sentimento reprocessando e a mentalidade buscando as informações. Tá? Uma coisa que é muito comum, né? Nós vemos muito isso. As pessoas às vezes buscam informação, como você falou, buscam informação de diversas fontes, estão repletas de informação, mas elas esquecem de colocar essas informações em prática, né? Eu tive uma experiência muito interessante na pós-graduação do Alexandre Girardi, que é um dos economistas mais famosos que tem no Brasil, e ele falando que ele foi procurado para mentorear uma pessoa. E o cara já tinha, se não me engano, 7 graduações e pós-graduações e doutorado e tal, e o cara queria ir pro 8º. Aí ele falou assim, não, peraí. Ele falou assim, pô, você já tem 7. Ele falou assim, o que você está colocando em prática dessas 7? E o cara não estava colocando nada. Ele falou assim, não, então você esquece esse negócio de fazer outro e vamos tentar analisar no que você se formou para a gente ver o que você pode aproveitar. E aí ele travou o cara e começou a fazer o cara colocar isso em prática. E o cara nunca mais quis estudar, porque o cara viu que ele tinha tanta bagagem intelectual que ele já era suficiente para ele poder ir muito além do que ele já estava, entendeu? Só que ele queria, vamos botar assim, se entupir de conhecimento, só que não traz isso para a prática. E a gente vê muito isso, entendeu? Infelizmente. Aí uma coisa que é interessante, agora vamos voltar agora para aquela parte lá que me deu arrepio de... Qual? Do corporal? Do corporal. Eu não vou... Como é que funciona eu não essa posso questão. deixar de perguntar sobre isso, né? Vou pedir também, eu que você faça uma análise do Thales. Do Thales, do Charles não. Do Charles. Thales nem tá aqui. É isso aí. Olha só, as pessoas elas não conseguem entender que o corpo fala. As pessoas acham que a única mensagem que elas estão passando é a mensagem verbal. E a gente sabe que o corpo fala e fala muito. E muitas vezes o corpo fala o contrário do que a boca está falando. E como que no empreendedorismo isso pode ser usado como uma arma a seu favor? Olha, vamos lá. Primeiro que a gente precisa diferenciar linguagem corporal de leitura corporal, tá? A linguagem corporal tem a ver com isso que você está falando, né? Que às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas está expressando fisicamente outra. Ela está franzindo a testa, ela tem inclusive o movimento improvável dos olhos, né? Que é o MPO, que às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas está pensando em outra. E com o movimento dos olhos, a gente consegue identificar se essa pessoa está falando a verdade ou não. Mas isso está ligado à linguagem corporal. A leitura corporal e comportamental, ela já está ligada aos traços físicos. Porque no momento que acontece a milenização, tudo que a criança está vivenciando ali naqueles 5 primeiros anos de vida,
as sensações elas são interpretadas e na medida que o processo de milenização está sendo feito, o traço físico é mais acentuado. Por exemplo, no caso do primeiro traço, que é o esquizoide, e esse nome foi o cientista que colocou o colaborador de Freud, o Reich. Ele começou a observar que as pessoas que tinham os mesmos problemas, problemas parecidos, tinham traços físicos parecidos. E aí, nesse momento, ele começou ali nessa observação, e você sabe que a ciência ela vai só crescendo, melhorando, até que virou hoje a bioenergética. Então, é uma ciência, né? Que o Alexandre Lois sistematizou. Então, nesse traço físico, por que eu sei que uma pessoa ela é esquizoide? Só em olhar, só para ficar clara, né? Sim. No momento que ela está lá no útero da mãe, toda a percepção que a mãe está vivendo, todo sentimento que a mãe está vivendo, essa criança sente. Ela não entende, mas ela sente. Então, por exemplo, a mãe recebeu uma notícia que deixou ela muito triste, muito angustiada. O útero, que é um lugar quente, que é um lugar aconchegante, passa a ser duro, frio e rígido. Então, aquela criança, ela entende que ela está sendo rejeitada. Nesse momento, a milenização está acontecendo na cabeça. Então, a força emocional, a força do corpo, ela joga toda para a cabeça. Então, geralmente, o esquizoide, ele tem um cabeção. Brasil, eu tenho que falar, tá? Então, cabeça grande, ele tem um olho maior, um olho grande, desfocado. O olhar do esquizoide, ele é desfocado. Eles geralmente usam óculos, tem a testa comprida. Então, eu já sei, e a pessoa que tem esse traço mais predominante é magro. É aquela pessoa que tem um corpo muito magro, ele não tem força no corpo. São pessoas que são os famosos nerds, né? São os famosos nerds, que são aquelas... Eles sempre têm os mesmos traços, né? Eles são bem inteligentes, criativos e tudo, mas eles não têm força no corpo. São pessoas que você bota atrás de um computador, mas você não pode colocar ele, por exemplo, para fazer força física. Ele não tem essa força, porque nesse momento da milenização, a força dele foi para a cabeça. Então, os traços físicos ficam mais acentuados na cabeça. É por isso que eu consigo olhar uma pessoa e falar, essa pessoa tem traço de esquizoide. Nesse traço tem a dor e o recurso. Qual é a dor do esquizoide? A rejeição. Então, eu já sei que essa pessoa... ela rejeita para não ser rejeitada, ela evita falar para poder não ser mal interpretada. Na dor, ela se fecha no mundo dela, ela vive no mundo mental. São pessoas que têm de ser meio desligada quando não interessa o assunto para ela. Quando interessa, ela vê o que ninguém vê. Mas ela tem esse traço, Brasil. Por isso que ela tá ali se jogando no esquizoide. Não é o traço predominante. Ela tem a oralidade, ela tem a rigidez, mas ela tem bastante esquizoidia. Então, assim, ela é muito focada em uma coisa. Ela não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo, porque ela, entendeu? É coisas do esquizoide. Ele não gosta de bagunça, mas é bagunceiro. Eu falo muito bem do esquizoide porque eu também sou. Então, quando eu vi essa análise, eu falei, meu Deus, que libertador. Entendeu? Aí tem a questão do oral, que, por exemplo, a Otília é muito oral. Que é comunicativo, se fala, ri, tem um sorrisão, aquela coisa toda, briga com a balança, é chorão. Só que, por exemplo, a pessoa que tem um traço do esquizoide do oral, isso é meio balanceado. Porque, por exemplo, o esquizoide não gosta de abraço, ele tem dificuldade com toque. Então, se é um oral que tem a esquizoidia, ele não vai ser muito de abraçar as pessoas, entendeu? É tudo muito assim. Então, quando as pessoas elas passam por essa análise, é libertador, porque existe muito sentimento de culpa, principalmente nas relações interpessoais, relações de casais, porque geralmente dentro da relação de casais, aí é tema para outro podcast, as pessoas querem que o outro funcione como elas querem, não como respeitando como o outro funciona. Então,
Às vezes casa uma oral com esquizoide. Se ele tá na dor e não abraça ela, ou às vezes até no recurso, não é do esquizoide estar beijando e abraçando. Ela já acha que ele tá com outro. Você tá com outra na rua. Não é. É que ele funciona dessa maneira. Então, isso é libertador. Nas empresas, nos relacionamentos interpessoais e na terapia, pra gente, é maravilhoso. Eu acho que eu vou levar o Tília para poder ir nas empresas que a gente presta consultoria para poder fazer um traço de geral. Podemos fazer uma parceria. É muito interessante. Fala assim, ó, vocês ficam ligados aí que ó, você é esquizoide, você não é. Então, por Isso, olha, vou te falar, isso pro RH é fundamental. Até para colocar as pessoas no lugar certo. Porque como que você vai colocar um esquizoide na venda? Ele até vai fazer, mas assim, ele vai sofrer muito. Ele vai ter muita enxaqueca, ele vai ter muita dor de cabeça, ele vai ter Pode muito ter relação mal-estar. com estresse, porque ele vai estar fazendo algo que não é para ele fazer. Agora, e bota um oral o dia inteiro sozinho dentro de uma sala atrás de um computador. Ele vai comer até as paredes, ele vai chorar, ele vai ficar deprimido, porque Sim. ele precisa de gente. Então, se você inverte essa situação, colocou o esquizoide atrás do computador para ele, ele vai dar conta de tudo. E colocou o oral para vender, ele tá feliz, porque o oral ele quer contato, pessoas, gente. Pessoa. Eu acho que eu sou o esquisito. Eu acho que mistura um Você pouquinho não é do esquisito. Você é mais assim. Você quer mesmo que eu faça? Fala dos outros traços, vai falando dos Fala, outros senão traços. eu vou ficar doido aí. Eu tô pensando assim, eu tenho um pouquinho disso, um pouquinho disso. Tem rigidez, competitivo, Não, assim, não é isso, não, ele não. é perfeccionista, entendeu? Missão dada é missão cumprida. Então você tem bastante da rigidez. Psicopatia, tem o traço da liderança também, que é chegar no local, faz isso, faz aquilo, observador, consegue se adaptar às pessoas. Esse traço da psicopatia, às vezes é mal interpretado, mas ele é um traço necessário em qualquer lugar, porque todo lugar precisa ter um líder. Sim. Vambora, vamos começar. Pronto, Né? o chá já tá inflado já, né? Já tô começando, Não, primeiro ele se assustou quando ela falou psicopatia. já começou Aí a depois ele viu, nossa, eu sou psicopata mesmo. Mas eu também, quando eu ouvi, porque eu também tenho um traço também da psicopatia, um pouco menos acentuado. Então, quando eu ouvi, a gente já imagina o transtorno. Gente, eu sou psicopata, Deus me livre. Não, é o traço de caráter, né? O funcionamento. Não gosta de perder, se afasta quando percebe que vai perder, entendeu? Prefere se afastar. Então, assim, é um traço muito bacana, é um traço que a gente costuma dizer que acaba até uma guerra, porque é totalmente, tem uma facilidade muito grande de convencimento, entendeu? De envolvimento, de trazer as pessoas para si. Parabéns. São Ela já- quantos traços? Ela fez uma São leitura. 5? Ela fez uma leitura que quase um raio-x, né? São 5. São 5. Você já falou um pouco do esquizoide, Oral, né? oral, Psicopatia, nosso querido Charles. psicopatia. Ah, vamos aproveitar esse Só tempinho. faltam Fala mais dos, dois, nós- então dos fala os outros outros dois. Então, eu falei do rígido, né? Falou Então, do já falei rígido, 4, né? Falei do faltou um. rígido, porque ele também tem a rigidez, você também tem a rigidez, ela também tem a rigidez, percebe? Mas cada um numa proporção Exato. que vai levando a pessoa a dor e o recurso. O que eu não falei é o masoquista. O masoquista, deixa eu ver alguém aqui famoso, Dilma Rousseff, por exemplo. Ela tem aquele o corpo quadrado, o rosto quadrado, é uma expressão mais fechada. São pessoas que a dor dele é a humilhação. Então, são pessoas muito subservientes. São pessoas que são excelentes secretários, por exemplo. Você dá uma questão assim, um local para essa pessoa ser secretária, ela vai dar conta de tudo. São pessoas que sofrem muita pressão, guardam muitas coisas, mas também quando ela explode de uma vez. Às vezes explode por causa desse copo, mas não é por esse copo, é o acumulativo de muita coisa. São pessoas detalhistas, são pessoas que não têm iniciativa, porque elas têm medo da humilhação. Então, ela só vai fazer o que for determinado para ela. Por isso que, assim, por exemplo, o casamento do masoquista com o psicopata dá muito certo. Porque o psicopata, ele é mandão. Sim. Ele, na dor, ele é autoritário. E como
o masoquista ele já é subserviente, então dá um casamento perfeito, entendeu? Não existe, para deixar claro, para a gente finalizar sobre esse tema, não existe traço bom ou ruim. Sim. Isso é muito importante dizer. Sim. Existe pessoas na dor ou no recurso, porque todos os traços têm recursos maravilhosos. Então, o papel do terapeuta TRG é tirar a pessoa da dor e colocar no recurso. Eu sou apaixonada, ela também, né? Mas ela tinha uma outra linha, né? Agora ela está estudando a nossa. E eu, assim, sou apaixonada porque realmente, assim, é muito libertador para a gente e para quem passa pela análise. É porque o autoconhecimento, ele é libertador, né? Quando você começa a se entender, fala assim, não, eu sou assim, ponto. E você se aceita. Se respeita, Se né? aceita e fala assim, Não não, fica se cobrando. Eu tinha que ser mais simpático. Gente, não tem como. Aquela pessoa, ela é introvertida. Ela, né? É uma pessoa que quer perceber o ambiente primeiro para depois, digamos assim, ser mais dada. Então, é libertador mesmo, de verdade. Meninas, mais alguma pergunta? A gente está chegando já quase no finalzinho. Passou 1 hora voando assim. Gente, é um tema muito gostoso. Não, e É um ainda tema tem- que dá para vários É podcasts. isso aí. Verdade. São muitas coisas para perguntar ainda. Muitas coisas. Ela falando de traços de comportamento, falando sobre isso, é uma paixão que eu tenho, eu gosto muito. E eu acho muito interessante. O Charles falou sobre o autoconhecimento, a gente falou sobre isso, mas eu acho interessante quando você começa a explicar para as pessoas por que você se comporta de algumas formas, né? Porque às vezes a pessoa não te entende, a pessoa não te compreende, aí você começa a detalhar. Não, eu me comporto assim porque eu sou assim, esse é o meu traço de comportamento, é assim que eu sou. Você quer experimentar também? Você quer conhecer um pouco também? E a gente acha curioso como tem pessoas que não querem conhecer, né? Que entra dentro também daquilo que você falou, né? Porque é mais seguro ficar em algum lugar mais cômodo, então ela não quer se libertar. E quando se liberta é muita coisa, muita potência para colocar para fora, né, Otília? É verdade. E às vezes, isso é muito bem colocado, porque assim, nem todo mundo quer passar pela terapia. Porque existe aquela pessoa que gosta do ganho secundário, das situações, que é de ser sempre ali o coitado das relações, da família, de tudo problemático. Tem pessoas que decidem ser assim. Eu costumo dizer que terapia é uma decisão. É por isso que quando vem, por exemplo, uma esposa, um esposo, uma mãe, enfim, ou até um filho para uma mãe, alguém falando por alguém. Eu queria tanto, quanto é que tá, como é que faz? A primeira coisa que eu pergunto é, ela quer? Ele quer? Nós já dispensamos pessoas da terapia. Otília, você está rasgando dinheiro? Não. Mas é porque, pra gente, o importante é o resultado. Então, para mim, não é interessante ficar com uma pessoa que não quer ser tratada, não quer ser curada. Então, se ela não se submete ao protocolo, eu não tenho o que fazer. Então, é importante dizer que existe a resolução, mas nem todos querem. Isso Sim. não é só na terapia, é em várias áreas da vida. Às vezes a pessoa está diante da solução, mas ela prefere ficar naquela situação. É triste, mas é a verdade. Mas você que é empreendedor, que está aqui no Andas, né? Nesse podcast maravilhoso, dedicando o seu tempo a aprender, permita-se a passar pela terapia, pela análise corporal e comportamental, você vai ver que é libertador. Não, e isso é importantíssimo, porque quando você para pensar em empreendimento, você aprende que você vai ter que lidar com pessoas. Ou os seus clientes, ou também a sua própria equipe. E nada melhor do que você conhecer a si mesmo e conhecer com quem você está trabalhando e quem você vai contratar. Exato. Então, quer dizer, isso é fundamental para que o negócio também dê certo. Como eu falei com vocês durante a semana, né, eu terminei minha pós agora e eu falei sobre a importância da pessoa no centro da organização, né? Que ela pode trazer o sucesso ou pode trazer a ruína do negócio. Verdade. Então, quer dizer, se a gente para analisar isso, essa questão de a pessoa se conhecer, cara, isso é, como ela falou, libertador. Eu conheço muitas pessoas que você vê que tem um potencial incrível, mas estão travadas por partes emocionais. Mas quando você fala sobre tratar isso, a pessoa fala assim, não, eu não gosto de mexer nesse assunto. Isso, é sobre isso. Isso E aí mesmo. você fala assim, tá, mas e aí, como é que eu vou conseguir ajudar se tem aquela barreira ali, a pessoa não consegue tocar naquele assunto? E é Exato. complicado. Verdade. E aí, como ela falou, se a pessoa não quiser, ferrou. Você não tem como pra onde fazer, não tem como.
Ô, Tília, é muito bom, foi muito bom ter você aqui. Maravilhoso. Tem alguma pergunta que nós não fizemos e você gostaria de responder? Olha, eu acho que a gente, né, em termos da Otília, da TRG e de tudo que a gente faz, foi muito bem colocado, né, dentro das considerações finais. Considerações finais. Eu só quero dizer que esse mês é um mês do Outubro Rosa, né? E a gente está com uma agenda aí já praticamente fechada nas palestras. Como eu falei, né, a gente tem 3 palestras: dores emocionais e suas raízes, escassez financeira e suas raízes emocionais. Então, você que é empreendedor e está vendo todo mundo travado da tua empresa, principalmente você, vamos destravar. E nós temos também conhecendo os traços de caráter, dores e recursos, que eu aprofundo isso também. Então, a gente tem essas palestras, a gente deve agendar aí umas 2 palestras online que já está fechada na Manancial Podcast. Seguimos aí a agenda, quem desejar agendar a terapia TRG, é online e presencial no Centro de Mesquita, online a gente atende você da onde você estiver. Primeira sessão é 1h30, já incluindo a análise corporal, mais a psicoeducação. E as demais são 55 minutos a 1 hora, tá? A gente trabalha com pacotes. Esse mês a gente está com pacote promocional em função do mês da mulher. Então, aproveite, entre em contato conosco. E desde já, muito obrigada, porque se o papo fluiu é porque tem conexão, né? E conexão é isso. É empatia, a conexão acontece, né? Então, eu estou muito à vontade aqui. Muito obrigada, Leandra Malaquias, maravilhosa. Aquele evento Start marcou aí minha trajetória. Obrigada pela confiança. Ana Nunes, maravilhosa também. Mais uma colega aí que a gente vai ter também de caminhada. E você, foi um prazer te conhecer. Super bom, simpático, querido. Né? Faltou o Márcio, um beijo pro Márcio. Márcio, depois a gente vai se ele falar. tava ansioso, né, Ele pra tava. vir, né? Ele Ele falou falando, assim, meu poxa, eu Deus, queria hoje... chegar a tempo pra poder falar com ela, tem muita coisa pra perguntar. Obrigada a todos que estão aí no Instagram nos assistindo. Foi uma audiência muito bacana. Chegamos aqui a umas 10 pessoas simultâneas. Obrigada aí, pessoal, Deixa eu por te fazer acompanhar a uma gente. última pergunta. No caso de palestras, você também faz palestras em empresas? Sim, fazemos. Já Isso é temos o importante material. A gente vai conversar muito sobre isso aí. Temos o material pronto e vamos lá. Estamos preparados aí para que der e vier. Em nome de Jesus sempre, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso Independente aí. da sua religião, eu não posso deixar de declarar isso essa tarde, tá bom? Muito obrigada, tá? Leandra Malaquias, considerações finais. Gente, gratidão. Eu tô aqui, toda vez que eu ouço a Otília, eu aprendo muito mais. Só uma questão aqui que eu vou trazer sobre um dos atendimentos que eu fiz hoje. Foi exatamente sobre isso, sobre autoconhecimento. E a pessoa estava sofrendo por não conseguir fazer novas amizades. E eu falei com ela assim, você já se entendeu? Já fez uma análise sobre você, sobre o seu perfil? Se você realmente tem essa tendência a fazer novos amigos, talvez você seja uma pessoa mais introspectiva. Está sofrendo tanto por quê? E a gente agendou um outro atendimento para a gente fazer essa análise aí. E muitas pessoas estão passando por isso hoje, se cobrando muito, né? Principalmente os empreendedores que têm que ter essa relação com o público e se cobra por não conseguir ter, mas é só entender qual é o seu perfil, né? E vamos conversar mais sobre isso, trazer a Otília mais aqui mais vezes. Com certeza. Usar também o conhecimento da Ana, né? Maravilhoso. Que é importantíssimo também, para as pessoas poderem ficar, para ficar mais leve, né? Essa correria aí. caminhada. Exatamente. É verdade. Então, Odília, muito obrigada. As portas estão abertas para Obrigada. você. Mais uma vez, gratidão pela sua vida. E é sobre isso, gente. Maravilhoso esse momento que a gente passou aqui. Show. Ana Nunes. Oi, Otília, obrigada por você ter vindo, aceitado prontamente o convite. Estou muito feliz de tê-la aqui. Muito conhecimento para uma pessoa só, né? Muita informação, muito aprendizado e muita ajuda, né? Porque quando a gente fala, todo conhecimento ele serve para trazer mudança. É verdade. Mas além do conhecimento, quando a gente fala assim de algum tipo de terapia, a mudança é maior, porque a pessoa começa a entender, ela ouve, ela sabe que ela precisa dar um
passo a caminho do seu sucesso, a caminho de uma mudança de atitude, a caminho de algo que seja transformador para a sua própria vida. Por isso que eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, sou apaixonada por pessoas, sou apaixonada por essa área, porque a gente sabe que tem muita gente com uma potência muito grande e escondida dentro de si. E eu falo também porque eu passei um período assim, né? Passei um período, digamos assim, eu falo que eu passei um período adormecida. Eu passei um período com grandes problemas e eu não conseguia avançar. Então, quando eu entrei no processo de autoconhecimento, para mim foi uma experiência incrível e libertadora. Eu até mandei uma foto um dia no grupo, o pessoal não tinha me conhecido, né? Do tempo que eu passei, o tempo que eu estava e o tempo que eu estou agora. Então, assim, por isso que eu levanto essa bandeira, falo muito sobre essa necessidade. A gente precisa ter cada vez mais pessoas falando sobre isso, porque tem muita gente boa com potencial incrível para ser liberado, para poder seguir em frente e obter sucesso aí na vida, porque todo mundo quer ter vida e vida com abundância, não é isso? Sobre isso. Bom, eu só tenho a agradecer. Com certeza a gente vai trocar essa ideia de novo e eu vou arrastar você para algumas empresas aí que a gente tem muita coisa boa para poder fazer. Vai ser um prazer. E pessoal, ficamos aí então, mais um Andas Negócio em Movimento e amanhã a gente se vê de novo. Abração, valeu Marcão, valeu João. Tchau, tchau. Dá tchau, galera. Pra galera. Tchauzinho! Ficou gravado, tá? Vou deixar lá. Beijo, gente.